Fala aí pessoal, Emerson da Loteria Kitara, tudo bem com vocês? A gente vai gravar uma sequência de vídeos com o intuito de ajudar vocês na escolha de componentes para a elétrica de vossas guitarras, ok? Eu não sei quantos vídeos vão dar, mas a ideia é essa, é a gente tratar isso daqui para ajudá-los no momento que vocês tiverem que comprar, né, nos e-commerces, nos sites de compra, esses produtos. E a gente vai tentar dar alguma ajuda para vocês que vocês façam as escolhas corretas e mais adequadas às suas necessidades, ok? É isso aí, vamos para o primeiro vídeo, tá? Um abraço para vocês, até mais. Principal ponto que vocês precisam saber antes de sair procurando o potenciômetro é que resistência que vocês vão utilizar. Então tá aí, eu vou tratar as duas resistências mais comuns, que são 250 e 500. 250 se aplica normalmente para single coil e 500K se aplica normalmente para humbucker, tá? Single coil são os captadores de bobina simples e os humbuckers são os captadores de bobina dupla. Qual o tipo de potenciômetro que vocês vão comprar? Então aí a gente tem potenciômetros tipo A ou tipo B. O tipo A é logarítmico e o tipo B é linear. O que isso significa? Os potenciômetros tipo A, eles têm uma ação rápida logo no início do giro. Eles têm gradualidade variável, tá? Então você começou a mexer no volume, você já começa a baixar bastante o volume. O tipo B, que é linear, não. A gradualidade é constante, então você vai baixando o volume conforme você vai baixando, ele vai baixando proporcionalmente, tá? Ele é linear. Então, no meio do giro, ele fecha 50%. Um exemplo do logarítmico ali, ó, no meio do giro, ele já fechou 80% do volume. Aí outro ponto para ficar atento é a questão do tamanho do eixo do potenciômetro, tá? O tamanho do eixo do potenciômetro vai ser fundamental se você vai instalar em escudo ou na madeira. No escudo, normalmente se usa o 15 milímetros. Para escudo, exemplo das Stratocasters, das Telecaster, de um Jazz Bass, que é tudo em control plate, você vai usar potenciômetros de 15 milímetros. Se você vai usar direto na madeira, você tem que comprar 18 milímetros, tá? Direto na madeira, se você comprar 15, ele não vai ser o suficiente para passar e você não vai ter espaço para dar aperto na porca. E aí, com isso, você vai ter que trocar o potenciômetro, porque você não vai conseguir fixá-lo no instrumento. Então, atenção com isso. Se você vai usar em escudo, pode comprar de 15. Se você vai usar na madeira, tem que comprar com 18, tá? Aí, pessoal, algumas marcas de potenciômetro, tá? A Alpha, que a marca tem origem na Coreia, hoje são fabricados na Coreia do Sul e Taiwan. A CTS, que é uma marca de origem americana, são fabricados hoje a grande volume fabricado em Taiwan, alguns modelos ainda na América. A Goto, fabricado no Japão e em Taiwan também. A Spirit é uma marca brasileira de propriedade da Musical Express. A Musical Express é um grande distribuidor de acessórios e instrumentos musicais no Brasil, mas, de novo, a Spirit não produz potenciômetro. A Spirit é só uma marca, tá? Aí você tem os outros que são genéricos, que são das mega indústrias da Ásia lá, que produz um monte de coisa, entre eles potenciômetros que a gente encontra por aí. Falando brevemente sobre prós e contras de algumas marcas, vamos lá, CTS, ótima qualidade, alta disponibilidade, é fácil de encontrar, né? Ele é robusto e durável e os acessórios de instalação são excelentes. Os acessórios de instalação que eu me refiro é exatamente isso. Porca de aperto, a arruela que vem nele de trava é excelente. Para quem trabalha com luthieria no dia a dia, isso aqui ajuda muito, é muito bom trabalhar com CTS. Os contras do CTS é o preço, porque eles são caríssimos, né? É um preço que sempre é mais que o dobro do que qualquer outra marca. Infelizmente, o CTS tem que ficar atento porque tem falsificação, né? Então, quando você for procurar, não adianta procurar pelo menor preço, porque tem que ficar atento, senão você pode estar comprando um potenciômetro que não é CTS e estão vendendo como CTS. Então, desconfie de preços muito baixos. Fique atento aos knobs, porque se você vai substituir os seus potenciômetros atuais que não são CTS por CTS, talvez você tenha que trocar os knobs também, porque knobs de CTS normalmente tem 24 dentes, o potenciômetro tem 24 dentes, e aí o knob atual que você tem não vai servir. Outra coisa, eles têm uma espessura maior. O eixo deles precisa de furos de 9 milímetros para passar. Então, se o seu instrumento está com a furação de 8, você vai ter que alargar esse furo aí. Então, fique atento, CTS precisa de furo 9 milímetros. Os alfas, que são top também, um potenciômetro de excelente qualidade,
Preço, qualidade, disponibilidade, facílimo de encontrar, durabilidade, e eles têm a opção do pequeno, tá? A opção do 16mm. Que também não perde em qualidade o 16mm. Apesar de ser o pequeno, eles são muito bons. A gente produz circuitos aqui que são super bem avaliados pelos nossos clientes com a opção do 16mm. Para quem tem problema de espaço físico no instrumento, é show de bola, porque eles são pequenininhos e eles cabem com mais facilidades em espaços mais apertados. Os contras não há, tá? Porque o preço do Alpha é muito bom e ele é super competitivo. Os Spirits têm as mesmas qualidades prós do Alpha. Até porque, pelo que a gente apurou aqui, sempre que a gente comprou potenciômetro Spirit, é notório que eles são produzidos pela Alpha, tá? Então, os potenciômetros Spirit têm os mesmos prós e contras. O que eu acho que é ruim é que a ausência de logomarca. Então, quando você for comprar, você optou por comprar Spirit, ok. A única cuidado que eu peço se vai comprar Spirit é exigir o selo do distribuidor, que é a Musical Express, que é quem detém a marca Spirit no Brasil, tá? Você pedindo que o seu fornecedor aí te mostre que o produto foi comprado, adquirido junto à Musical Express, talvez você vai tá adquirindo um produto original e não sendo enrolado. Estou falando isso por quê? Porque como alguns potenciômetros espíritos não tem marca alguma, é comum a gente encontrar anúncios de vendedores e de lojistas que anunciam produtos, um potenciômetro genérico e coloca lá que é Spirit. Então fica atento. Por quê? Porque se ele não vem, né? Normalmente eles vêm nessas caixinhas aí da Musical Express. Então é um ponto de atenção. Na hora de comprar Spirit, fique atento, porque, de novo, vendem genéricos como Spirit, tá? Os genéricos tem um monte, o volume de ofertas é enorme. O que eles têm de prós é o preço, porque eles são super baratinhos, e eles também têm a opção do pequenininho. Normalmente os pequenininhos são piores, né? Os contras, não há controle de qualidade. Como não há uma marca por trás, ninguém se responsabiliza pela qualidade desses produtos. O produto é ruim, é bom, mas não há uma marca, né, que responda por isso. É diferente de você ter por trás de uma marca tipo Alpha, de uma Spirit, de um CTS. Você tem quem responde pela qualidade desse produto. Um genérico, você não tem isso, né? Algumas marcas chinesas já têm tentado algum destaque e tem colocado bons produtos no mercado, inclusive alguns a gente usa. Exemplo dos produzidos pela Dongguan Tianqian Electronics, que é a TQ. Esses da esquerda até parecem bastante CTS, e esse da direita a gente tem usado para alguns serviços, para instrumentos mais baratos, quando a pessoa não quer gastar muito, são bons potenciômetros. E a gente até tem circuito que a gente tem feito com circuitos pré-montados com essa marca, com a TQ, circuitos de mais baixo custo, tá, pessoal? Para ser acessível para todo mundo, a gente também produz uma linha mais baratinha e aí a gente usa esses potenciômetros da TQ. A diferença de comprar no mercado o potenciômetro e comprar o circuito com a gente é que a gente testa tudo antes, então não vai passar um potenciômetro que está com problema, não vai ser comercializado, porque nós somos do ramo e a gente tem como testar os produtos. Falando de push-pull, gente, os push-pull são potenciômetros como qualquer outro, eles têm a mesma função, é como se ele fosse um potenciômetro normal, só que ele tem adicionalmente uma chave acoplada. Para que ele tem essa chave? Porque ele acaba tendo uma dupla função, ele tem o papel de potenciômetro e também de chavear algo que você queira ligar ou desligar. Tá? Ele tem 6 pinos que você pode usar de várias formas. O uso mais comum dele é para split de captadores humbucker, ou seja, você tem um captador humbucker que você quer fazer soar como single coil. Então você pode usar um push-pull e aí você vai fazer a ligação lá nele. Quando você puxar, ele vai soar como single coil. Quando você desacionar, ele volta a ser um humbucker normal. Essa é uma aplicação mais comum dele. Outra aplicação que também é bastante comum é no caso quando você quer aumentar o número de combinações de um instrumento, de combinações de captador. Um exemplo desse é o extrato. Na extrato você não tem a combinação braço e ponte soando simultaneamente. Nativo não, né? Na chave você não consegue essa combinação. Se você colocar um push-pull, você consegue ter essa combinação. Então é bastante comum o pessoal colocar push-pull para fazer essa combinação. Braço e ponte simultaneamente num extrato, por exemplo. E aí tem uma sonoridade nova, né, no instrumento que no instrumento nativo você não tem.
Tá? Nos push-pull, fiquem atentos. Ó, você tem, aqui eu coloquei só as fotos das marcas, né? O CTS, que é bastante robusto, bonitão pra caramba, mas ele é caro pra dedéu. O Alpha, que é o mais vendido aqui, amplamente, né, comercializado, e você tem os genéricos. O ponto de atenção aqui, como o Alpha é bastante acessível, o preço dele é bom, ele é muito comercializado. Só que aí sempre tem aqueles vendedores que não agem de boa fé. E o pessoal vende muito esses potenciômetros push-pull genéricos como sendo alfa. Para que você não seja enrolado e adquirir um produto original alfa, tá? A gente passou uma dica aqui de como você identificar, tá? É só olhar aqui, ó, na foto, aí vocês conseguem perceber. Na divisão entre o potenciômetro e a chave, o alfa é de metal, tá? A divisão dele é metal, ó, vocês podem perceber. Aí ele não tem o baquelite no meio. Se você for num anúncio e você está procurando o alfa e o potenciômetro que está sendo anunciado tem essa pecinha de baquelite no meio, ele não é alfa. Então já é o primeiro ponto para você bota o pé atrás e não compra o produto, tá? Porque o alfa é esse de cima aqui e você consegue, uma das formas de identificar, né? Você vai diminuir o risco aí de comprar um potenciômetro errado. Para a gente ir para a parte talvez mais importante de como comprar potenciômetro e o que você deve, né, checar antes de fazer a compra, é a questão da tolerância, gente. Tolerância é algo que a indústria tem como nominal, tanto o Alpha como o CTS. Eu citei os dois exemplos aí, mas todos têm faixa de tolerância em torno de 20. Tá aí, ó, 20%. O que significa isso? Você pode comprar um potenciômetro de 250K, só que você vai receber o potenciômetro, quando ele chegar, você vai medir, ele tem 200K. Ou ele pode ter 300K e ele vai estar dentro da faixa de tolerância. Ele pode ser comercializado, porque isso não é isso ainda não significa que ele tem um problema, um defeito de fábrica, tá? Só que, no entanto, se você pegar com essa faixa de tolerância, se você instalar no seu instrumento um potenciômetro de 200K, provavelmente ele vai diminuir o brilho e vai perder agudo, tá? E se ele tiver com a faixa de variação para cima, ele vai estar para 300K, por exemplo, ele vai aumentar o brilho e ganhar agudo. Então, se você tirou um potenciômetro de 250, que você tinha, que estava com 250K, mas deu problema, e você substituiu por um com uma variação muito grande, você pode ter uma alteração de timbre aí que você não vai gostar. Então, tem que ficar atento a isso. Qual é a variação desejável que a gente, né, pelo menos o que a gente trabalha aqui? É uma tolerância em torno de 8%. Em 8%, no caso do 250, você vai ter entre 230 e 270, o que você não vai perceber, não fica audível. Você vai tirar um potenciômetro e colocar outro, você não vai ter a sensação de que mudou nada, tá? Você só resolveu o problema do instrumento. O desejável, no caso do 500, entre 460 e 540. A faixa de tolerância talvez seja o ponto de maior atenção na hora de comprar, tá? Fiquem atentos a isso. E também, gente, esse último slide é mais para dar o alerta. Compra com o pessoal do ramo, tá? Procure comprar com os lojistas que conhecem o assunto. Se você procura só por preço, você tende a estar lidando com pessoas que não conhecem muito o ramo. E, né, a pessoa está tentando entrar ali no mercado, entende, é direito todo mundo começar a vender, mas quando você vai comprar com aquele lojista que vende chinelo, que vende celular, que vende sei o que lá, ele não é do ramo e ele não vai poder te ajudar. Então, pelo menos na hora de comprar, procurem as lojas especializadas, os vendedores que têm conhecimento técnico que poderão te ajudar, auxiliar você no seu problema, tá? Porque às vezes você acha que você precisa de um produto, quando você conversar com uma pessoa bastante técnica, ela pode te ajudar e te dar uma solução muito melhor do que aquilo que você estava imaginando, porque você está conversando com uma pessoa técnica que conhece. Por isso que é importante comprar com lojistas e com vendedores que têm conhecimento técnico. Pessoal, o de potenciômetro foi esse. O próximo vídeo vai ser de chave, tá? Se inscreva no nosso canal, por favor. É importante para a gente agora ter bastante pessoas inscritas, porque o nosso canal é jovem, mas está crescendo. Deixa o seu like, por favor, também ajuda muito no vídeo. E se quiserem, visitem aí o nosso site, kitaraluthieria.com.br, e conheçam os nossos circuitos pré-wired aí, circuitos prontos, porque às vezes também nós temos preços tão competitivos que às vezes não vale nem a pena você fazer a manutenção da tua guitarra. Compra logo um circuito nosso pronto e você vai ficar feliz, tá bom? Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo. O próximo é de chave e é isso, tá? Um abraço a todos e até o vídeo de chaves.